Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olá, paz do Senhor Jesus, está no ar mais um programa Cântico Missionário. Todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, está no ar o programa. Oh, aleluia, Deus é bom. E como eu falei já nos programas passados, durante esse mês de janeiro os programas serão gravados, não serão programas ao vivo, mas aquele que nos sonda, nos conhece, que é o nosso bom Senhor Jesus, ele está aqui no programa quando está ao vivo, quando está gravado. E eu já quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, amém? Você que já está entrando aí, já deixa aí o seu comentário, o seu paz do Senhor, deixa aí a sua curtida para fazer mobilização, para dar engajamento para a página. Compartilha o programa, sempre eu peço, faça esse pedido no início do programa, compartilhe o programa. Vamos avançar, irmãos. Chegamos a mais um ano de 2026. É hora, mais do que nunca, de nós avançarmos para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero orar. Vamos abrir o programa com oração? Pai, eu quero te louvar, te engrandecer e te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando da Tua palavra, louvando e glorificando o Seu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que Tu é bom e que a Sua bondade, Senhor, é o motivo que estamos de pé. Ah, Senhor, se não fosse a Sua bondade, se não fosse as Suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, aonde estaríamos nós? Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada, Senhor, pelo deitar, pelo levantar. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo ainda, Senhor, que nós sabemos que Tu providenciará e há de fazer, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós só queremos Te agradecer nesse primeiro momento do programa. Fala conosco da forma que for agradável a Ti e que os nossos corações, aleluia, estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor vai palestrar, vai nos instruir no programa do dia de hoje. Obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, irmãos. Todas as vezes que nós entendemos, que nós compreendemos essa bondade, isso dá um refrigério na nossa alma de saber que nós temos um Pai que deu seu Filho, que deixou o Espírito Santo, tudo para cuidar de nós. Isso é muito bom. Isso é muito confortável para a nossa alma. E o programa do mês de janeiro, ele vem trazer um assunto que, de certa forma, vai falar de alma. As nossas emoções, a sede das nossas emoções, como que estão as suas emoções, como é que está o seu coração. Então, nós vamos falar ao longo do mês de janeiro acerca do Janeiro Branco, que é um mês de conscientização sobre os cuidados da saúde mental. Nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos cuidar de todas as partes do nosso ser.
E não, por que não falar também desse mês que vai trazer esse tema tão relevante, assim como outros temas que são colocados ao longo do ano. Várias campanhas institucionais chegam diante de nós e aqui o programa Cântico Missionário é um programa que nos instrui em tudo. Nós falamos acerca de tudo aqui, que tudo isso com o objetivo final, que é o crescimento da igreja, que é o avanço da igreja. Aleluia. Isso tudo glorifica o nome do Senhor. Amém? Você está comigo aí? Aleluia. Hoje o programa, aleluia, ele é o programa do dia 17 de janeiro do ano de 2025. Como eu falei, nós marcamos antes, estamos agendando, gravando os programas antes, para que você, no dia do programa, possa assistir o programa gravado, mas você pode adorar, você pode glorificar, abrir seu coração, aleluia. Afinal de contas, todos os programas ficam gravados. Se você deixou de ver algum, aproveita, volta lá nos programas, fica lá na sequência, escolhe uma data, fica lá na descrição, fica o tema. Aproveita, irmãos, nós temos que nos alimentar daquilo que nutre a nossa alma. Muitas vezes a gente se alimenta, nós acabamos nos alimentando de informações, vemos algumas coisas que não alimentam a nossa alma, na verdade adoece. Se nós pegarmos algumas notícias que chegam diante de nós, a gente adoece, porque só são notícias terríveis, notícias onde nós vemos a crueldade do que o ser humano pode chegar e etc. Então, não vamos deixar de alimentar a nossa alma com um alimento que vem do alto, que vem do céu. Aqui o programa Cântico Missionário é um programa com muito temor e tremor que nós gravamos aqui. Buscamos sempre trazer a palavra de Deus como alicerce, independente do assunto que seja mencionado. Sempre, acima de tudo, o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. É o alicerce desse programa com o objetivo final de nós proclamarmos essa verdade, que a palavra de Deus é a verdade e que nós possamos nos colocar nesse lugar de levar a palavra do Senhor, levar esse cântico missionário, levar, aleluia, esse cântico novo para algumas pessoas que precisam ouvir esse cântico através das nossas vidas. Somos missionários. E enquanto estivermos aqui na terra, nós temos uma missão principal, que é levar o nome do Senhor, aleluia, a quem Ele colocar diante de nós. Nós não podemos parar, irmãos. Não dá mais para parar. Não dá mais para ficar alimentando algumas questões da nossa vida. Eu entendo que tem horas que as situações apertam, tem horas que as circunstâncias parecem que vai nos sufocar, vai nos engolir, mas o Senhor, aquele que nos fortalece, Ele há de dar um reforço para a sua alma, um reforço para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para que você possa, aleluia, avançar ainda mais. Você não vai ficar parado. Eu costumo dizer, o Senhor colocou isso no meu coração e eu vou repetir quantas vezes for necessário. Você não está sozinho, estamos juntos. Ninguém vai ficar para trás. Aleluia. Segura nossa mão aí de onde você estiver, que nós estamos juntos, avançando, como é o slogan da nossa igreja para o ano. Foi no ano de 2025 e agora no ano de 2026 nós vamos permanecer com esse slogan, avançando, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Não temos como avançar sem anunciar. Nós precisamos falar a tempo e fora de tempo dessa palavra que me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu amor. Talvez com você também foi assim, e vai ser com a sua casa, vai ser com a sua família, vai ser por aqueles que em algum momento, por algum motivo, se desviaram, mas eu creio que há um tempo novo, há um tempo sobrenatural para acontecer na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Aleluia! No versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Vai nos dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse foi o texto que veio ao meu coração para estarmos mencionando no início dos programas. Eis que tudo se fez novo. O encontro com Cristo, ele promove essa novidade. Se eu olhar para trás,
como era a minha vida antes de ter esse encontro com Jesus. Irmãos, a felicidade que o mundo dá é uma felicidade que é superficial. Dá felicidade? Dá felicidade, mas é superficial. A alegria que vem do Senhor, ela é uma alegria diferenciada, é uma alegria que nada nesse mundo pode suprir, nada nesse mundo pode cobrir, nada nesse mundo pode alcançar. E todas as vezes, aleluia, que uma pessoa se encontra, tem esse encontro com Jesus, ela deixa de ser aquele velho homem e se torna uma nova criatura. Tudo que ficou para trás passou. O passado é algo que incomoda muitas pessoas. A depressão, um transtorno que nós vamos mencionar em alguns programas, e acredito que no próximo programa nós vamos falar um pouquinho sobre esse transtorno, ela se caracteriza muito sobre ruminar o passado. A pessoa que está no estado depressivo, ela rumina muito as situações passadas, ela fica muito presa naquilo e aquilo acaba adoecendo ela. E nós que estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. O que passou, não que você vai esquecer, que tem coisa que fica realmente difícil de esquecer, mas que o Senhor possa te dar graça e sabedoria para que você possa ressignificar esse passado, para que esse passado não seja mais um tormento para você, para que essa ferida que esse passado deixou não fique doendo da forma que está doendo ainda, depois de talvez anos e anos, essa ferida ainda dói como se fosse o dia que te feriram, o dia que aconteceu. Você e eu somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não deixe que algumas questões... Eu entendo, irmãos, eu tento ter muito cuidado para falar algumas coisas aqui, porque eu, como psicóloga, eu entendo e estudei para entender um pouco acerca do comportamento humano, e quando eu estou ali no atendimento com uma pessoa diante de mim, colocando as suas angústias, as suas situações, eu entendo, eu acolho essa pessoa, porque não é fácil, e cada um tem uma maneira de suportar as situações diferentes da outra. Mas não vamos nos prender nisso. Vamos buscar, aleluia, avançar. Vamos buscar ajuda. Se for necessário, busque ajuda. Se for necessário, tome o seu medicamento durante o tempo que for necessário, mas a gente precisa avançar. Não deixe que nada mais te pare, é um novo ano. O ano, ele se inicia, e com esse início, isso traz um ânimo novo também. Isso acaba sendo natural para cada um de nós. Virou o ano, e normalmente se faz alguns compromissos, digamos assim. Não vou falar promessa, né? Mas alguns compromissos nós falamos que vamos cumprir, algumas coisas que a gente não consegue, algumas coisas que a gente acredita que precisa avançar. E é sobre isso. É sobre a gente entender que sempre há possibilidade de avançar um pouco mais, sempre há necessidade de melhorar um pouco mais. Não se conforme. Ah, mas assim, a minha vida já está ano após ano assim. Não, quem sabe esse ano o Senhor reservou para ser diferente, mas você precisa só dar um passo de fé, você precisa só dar um passo efetivo em algumas situações, aleluia, para que o Senhor possa movimentar. Talvez é isso. Você lembra de Pedro? Pedro, quando viu Jesus, todos ficaram assustados e Pedro pergunta, disse, mestre, se é tu mesmo que eu posso andar sobre as águas? O Senhor Jesus falou, vem. E Pedro precisou sair do barco e pisar no mar. Irmãos, isso é muito louco para quem não acredita na palavra do Senhor. Para nós que acreditamos, o evangelho não é loucura, mas para quem não acredita nessa palavra da verdade, não acredita naquilo que nós lemos, naquilo que é verdadeiro, que é fato, aconteceu de verdade. Pedro era um ser humano, aleluia, cheio das suas imperfeições, mas quando ele vê Jesus, ele pergunta, ele fala com o Senhor, se é tu mesmo, diga que eu ande aqui sobre as águas. E Jesus fala, vem, Pedro, porque eu sou dono da natureza, eu sou o dono do mar, eu sou aquele que acalma, eu sou aquele que, aleluia, dou uma ordem e o mar para. E Pedro vai.
Nós sabemos do final do capítulo, né, do que ocorreu depois. Pedro ele acaba se desequilibrando, mas fato é que ele foi. O passo que teria que ser dado, que ele precisava dar, ele deu. E é assim que é assim que o Senhor Jesus quer que nós façamos. O passo que é nosso, nós precisamos dar. Deixa depois o restante, as demais coisas, ele faz, porque ele é Deus. Irmãos, nós precisamos andar por fé. Chega de andar com nossos próprios olhos. Porque os nossos próprios olhos vão ver as circunstâncias. Quando a gente anda com os olhos, com as lentes de Cristo, nós vemos, além das circunstâncias, nós vemos os milagres. Eu profetizo um ano de milagre. O Senhor falou ao meu coração que esse ano vai ser o ano do sobrenatural. O natural nós podemos fazer. Mas para viver o sobrenatural, nós precisamos pisar. Pisar nas águas turbulentas. Nós precisamos dar esse passo de fé. Você agarra essa palavra inicial? Você se agarra em fé já e já profetiza, já começa a ser, aleluia, boca de Deus para a sua vida mesmo. Começa, Senhor, eu vou dar esse passo de fé. Qual é o passo de fé que você precisa dar, homem e mulher de Deus? Qual é o passo que você precisa dar? Decida hoje. Dá esse passo. Peça direção, instrução ao Espírito Santo que habita em você e ele vai te dar as ferramentas, instruções certas para como você tem que fazer. Mas não deixe de fazer. A procrastinação é algo que traz adoecimento também. Você conhece alguém que procrastina? Irmãos, eu tenho uma dificuldade. Eu vou entrar no tema janeiro branco. Mas eu creio muito no mover do Senhor nesse estúdio. Tudo que é mencionado aqui. E tem endereço, essa palavra. Aleluia. E talvez seja para você que está assistindo agora. Eu tenho uma dificuldade. Eu tinha, porque eu não tenho mais. Esse ano essa dificuldade vai cair por terra, em nome de Jesus, de escrever. Eu consigo falar bem. Preciso melhorar ainda, ter mais eloquência, dicção. Eu preciso melhorar ainda mais a minha forma de falar, eu sei. Mas eu tenho uma facilidade para falar. Tem gente que tem pavor de falar. Dá para ela fazer um trabalho braçal, mas não dá um microfone na mão da pessoa que ela trava. Tem uma síndrome, eu agora esqueci o nome, da pessoa falar em público, a pessoa não consegue. Ela trava mesmo. É algo assim, que dá algo nela e a pessoa não consegue falar. Se essa pessoa, em nome de Jesus, esse ano isso vai mudar. Mas eu tenho dificuldade em escrever. Eu desenvolvo minha fala, eu consigo desenvolver muito bem aquilo que eu quero falar, mas quando eu vou botar para o papel, eu tenho dificuldade de desenvolver uma escrita. E eu quero muito fazer um mestrado. E para fazer um mestrado, tem que escrever. Eu falei, Senhor, meu Jesus. E eu tô lá com 5 apostilas lá para eu concluir o curso, para eu ter o meu diploma, 5 apostilas lá. E tô rodando aquilo, eu tendo que escrever. E nem tanta coisa assim. Cada apostila eu vou ter que escrever, em média, 5 páginas para fazer um resumo de cada apostila. E eu tô lá. E ontem eu falei, Senhor, não aceito mais isso. Eu quero sentar e escrever. Eu quero sentar e poder ter a desenvoltura, desenvolver aqui a minha escrita. Aleluia. Eu não quero mais ficar procrastinando. Eu procrastinei, já estou há quase 2 meses com essas 5 apostilas curtinhas. Cada uma tem, em média, aí 25 a 30 páginas. E eu estou procrastinando. Irmãos, procrastinação é terrível. É aquilo que você vai sempre deixando para depois, E a vida não para, o tempo não para, o tempo flui, o ano passa. Hoje já é dia que está sendo gravado o programa, que você vai assistir, já é dia 17 de janeiro, já passaram 17 dias do mês de janeiro. O que eu e você fizemos nesses 17 dias que iniciou o ano? Não fica só na promessa, não. Precisamos avançar. Chega de procrastinação. E esse mês,
como eu falei nos 2 programas anteriores, o Janeiro Branco, ele é um mês que vai trazer como evidência o cuidado com a saúde mental. Irmãos, estamos falando e essa questão, esse assunto tem sido massificado, não só no Brasil, mas a âmbito nacional, porque os números e estatísticas têm mostrado um grande adoecimento nessa área. Algumas doenças que vêm para o nosso físico, elas têm origem nas emoções, têm origem na parte do cérebro. São doenças que vêm para o corpo, mas a origem dela não é orgânica. A origem dela vem das suas emoções, vem dos equilíbrios, desequilíbrio. Vem do desequilíbrio aí dos neurotransmissores que regulam as emoções. E nós precisamos estar atentos, estar alertas. Assim como outros meses que traz campanhas de evidência em setembro, outubro, novembro, agosto, dezembro. Cada mês ele tem uma particularidade que vai trazer um tema e evidência. Janeiro, ele foi escolhido para trazer o mês. Por quê? Porque é o primeiro mês do ano. É o mês que as pessoas dão uma ênfase maior nas questões que elas precisam fazer. É como se fosse, assim como a pessoa, o psicólogo que criou essa referência de Janeiro Branco, ele foi criado em 2014, e é um movimento social. E ele pensou numa folha em branco. Essa folha traz um simbolismo, é um símbolo, é simbólico essa folha, porque dá sentido como se fosse uma nova história que você possa escrever. Porque é muito assim que a gente se sente, ano novo, aí tem até, né, pessoas falando ano novo, vida nova, situações novas, e as pessoas saem de um ano para o outro com esse sentimento, com essas expectativas. Por isso, janeiro foi escolhido para ser esse mês de referência, porque não tem como você vivenciar os 12 meses que o ano de 2026 vai nos trazer, se as suas emoções estão fragilizadas, se as suas emoções estão danificadas, são comprometidas. Você precisa olhar para isso. Como é que estão suas emoções? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão as suas ações? Como é que está você, homem, mulher de Deus? Como é que você está? Tá tudo bem? Aleluia. E o tema desse ano é paz, equilíbrio e saúde mental, que vai apontar para a necessidade de desacelerar. Irmãos, eu tenho a minha vida corrida. Eu tenho filho, eu tenho esposo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho os compromissos na igreja. Mas, diante de tantos compromissos, tem hora que eu preciso desacelerar. Nós precisamos tirar um tempo para nós mesmos. Há quanto tempo você não tira um tempo para você? Para você parar um dia, parar. Não fazer nada. Eu sei que é um desafio para alguns. Mas parar, pelo menos não dar um dia, mas parar 1 hora, 2 horas. Para você respirar, para você sentir o cheiro. Para você, sabe, se cuidar. E muitas vezes a rotina, a batida diária faz com que a gente não consiga desacelerar. E o nosso corpo precisa. Um automóvel, ele precisa fazer as suas manutenções e é uma máquina. Imagine nós que somos seres humanos. Qual a manutenção que você tem feito nessa máquina que é você? Se você e eu não tomarmos cuidado, aonde nós vamos chegar? De que forma nós vamos chegar? Irmãos, eu canso de ouvir pessoas relatando as suas questões, como a aceleração adoece também. Então, essa campanha ela vem trazer esse despertar. Desacelera, reorganiza a vida emocional. Como é que você vai reorganizar alguma coisa se você não para? Vou voltar ao exemplo do carro. Meu carro está na oficina. Irmãos, depois que a gente acostuma, né? É terrível. Meu carro é um carro assim... Eu amo, assim, eu glorifico o Senhor. Não é um carro novo, mas é um carro que me leva onde eu quero.
Sabe, irmãos, é uma benção meu carro. Eu agradeço ao Senhor pela benção que Ele deixou para minha casa, para minha família, ter esse carro. Mas Ele precisou parar para ver algumas coisas. Não tem como, não teria como eu consertar o carro se não parasse ele. E não tem como nós reorganizarmos as nossas emoções, nós nos fortalecermos se não pararmos para ver o que está acontecendo. Se escuta. Num consultório, numa terapia, é o momento onde a pessoa está ali falando, relatando algumas questões que estão lhe trazendo incômodo. Ela está se escutando. Porque, às vezes, o cotidiano, o dia a dia, tudo que ela faz, o ambiente que ela vive, não dá tempo dela escutar aquilo que ela está falando. E ali na terapia ela se escuta, tem condição de reavaliar algumas questões. E o psicólogo está ali também como um mediador. Está ali ouvindo e está devolvendo aquilo que a pessoa está falando, mas de uma outra forma, para que ela possa enxergar aquela situação de uma outra forma, com uma outra percepção. E, a partir daí, ela começa a ter novos esclarecimentos para a mente dela. Talvez ela comece a pensar, talvez isso não seja dessa maneira enrijecida que eu acreditei durante anos. E Satanás, ele se apropria da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância. Ele se aproveita e lança os dardos, as setas dele para fomentar ainda mais algumas questões que atormentam a vida de pessoas e levam ela para alguns cativeiros emocionais. E não é isso que o Senhor quer, porque o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. É a abundância que o Senhor quer que nós tenhamos aqui nessa terra. Na eternidade já está garantido. Mas aqui na terra o Senhor também tem para dar. Na verdade, Ele já deixou na cruz do Calvário. Quando Ele completa a sua obra na cruz, Ele já deixou essa vida abundante para que nós viéssemos desfrutar. Preciso parar. É necessário desacelerar, é necessário reorganizar a vida emocional, fortalecer as relações. Aleluia. Saúde mental não é luxo. Não é luxo. Se cuidar não é algo que é para quem tem dinheiro, não é para você. É para mim. E o Senhor, Ele vai dar as estratégias, os caminhos para que você possa ter esse cuidado, ter a condição de estar se cuidando dessa forma. Aleluia. A saúde mental bem cuidada, você tendo sua saúde mental fortalecida, é a base para que você possa viver melhor, para que você possa ter uma vida abundante, uma vida saudável, para que você e sua família possam viver na plenitude do Senhor. E alguns dispositivos de aonde você pode buscar ajuda. A saúde mental é parte integrante do Sistema Único de Saúde, nosso SUS. E ele tem alguns serviços gratuitos que estão disponíveis. Aqui eu vou citar alguns, eu já citei nos programas anteriores, mas eu vou citar novamente. As unidades básicas de saúde é a primeira porta de acesso. Você que está com alguma questão emocional e precisa cuidar, você tem que procurar a clínica se não for particular, se você não tiver um plano de saúde ou então condição financeira de pagar um profissional particular, pelo SUS você tem que ir à clínica da família, que é a porta de acesso, e ali o clínico vai fazer o encaminhamento para o profissional adequado, se for um psiquiatra que vai tratar com a parte medicamentosa ou se for o psicólogo que vai te ajudar na parte comportamental. Também tem os centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, onde alguns problemas de saúde mental são tratadas de formas mais particulares. Tem o CAPS-AD, que vai tratar também das pessoas que estão tratando dos seus vícios com álcool ou drogas. E tem o CAPS-C, que vai tratar de crianças e adolescentes com transtornos mais severos. Então, é mais um dispositivo que o SUS tem.
Também você pode procurar ajuda nas clínicas escola, nas universidades. Toda universidade ela tem uma clínica escola, onde alunos que estão em formação, supervisionados, fazem atendimento, às vezes de forma gratuita, isso vai depender de cada universidade, ou às vezes cobra uma taxa, mas é uma taxa bem mínima para que você possa, para que a população possa ter acesso ao serviço de psicologia. Você também pode pedir ajuda no Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, através do telefone 188, que é um dispositivo que fica 24 horas, onde você conversa com uma pessoa e essa pessoa vai te acolher, vai te dar uma fala que vai fazer sentido para você no momento de angústia, no momento de crise, onde talvez você não tenha ninguém para falar. Então, são alguns caminhos que você tem para começar esse cuidado, para que você possa viver um ano sobrenatural, para que você possa chegar ao final desse ano com o seu balanço positivo. E, além disso, irmãos, nós temos que procurar nos cuidar por completo, praticar exercício físico, tirar um tempo para você, manter suas boas relações. Irmãos, tem situações, tem pessoas que são tóxicas. Eu preciso falar sobre isso. Não é que nós tenhamos que ser ruim, não sei nem, não está vindo uma palavra certa, mas que nós venhamos cuidar da gente primeiro. Tem relações que são muito nocivas na nossa vida. Reavalie suas relações, vê relações que estão te fazendo mal. É hora, talvez, de você se afastar dessas relações. Aprender a lidar com situações estressantes. Nós temos que ter esse equilíbrio emocional para poder lidar, porque situações estressantes, elas vão aparecer a todo momento. E não tenha medo de pedir ajuda. Aleluia. E eu quero falar rapidamente, aleluia, só para dar uma introdução, e no próximo programa eu vou concluir, amém? Sobre ansiedade. Lá na carta de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7, vai dizer assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, o que é ansiedade? Ansiedade é um mal, aonde algumas estatísticas, eu falei no programa anterior, mas eu vou mencionar aqui rapidamente um dado relevante aqui para a nossa nação. Dados recentes mostram que o Brasil lidera o ranking mundial de transtorno de ansiedade, onde cerca de 18 milhões de brasileiros são afetados por esse mal. Então, é algo relevante, é um assunto que a gente precisa tratar, é um assunto que a gente precisa citar e é algo que nós precisamos falar. E o que é ansiedade? Uma das definições, é um termo usado para definir um sentimento de apreensão, angústias, incertezas ou desconforto diante de algo desconhecido, estranho ou de uma situação que pode construir uma ameaça. A ansiedade geralmente é acompanhada de sintomas físicos como taquicardíaca, dificuldade de respirar e sudorese. Então, a ansiedade, ela vai trazer, além de todos esses sintomas dentro, ele vai trazer uma expressão fora também. E como eu li aqui na carta de Paulo aos Filipenses, do que você está ansioso? Já lá naquela época, talvez não com o nome de ansiedade, mas pessoas estavam inquietas. E o Senhor vem fazer um convite para a nossa alma estar nele. Aleluia. E, através de alguns cuidados, se necessário, você se cuidar, para que isso não venha se desenvolver, não se tornar crônico,
não se tornar algo que faça parte da sua vida, não. O Senhor veio, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E a ansiedade é uma enfermidade. Ela tem que ser vista assim, porque é uma doença. Ansiedade, depressão e outros transtornos também. Então, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos entender. Nós temos que sempre ter a nossa oração em Deus, a nossa confiança em Deus, como base principal de tudo. Porém, nós temos que entender que nós temos recursos também na terra para cuidar desse mal, para trazer um equilíbrio de novo à nossa alma, para que a gente possa, aleluia, viver de uma forma mais saudável. Quando a ansiedade ocorre de maneira exagerada, afetando a qualidade de vida de uma pessoa, ou mesmo impedindo de realizar suas atividades diárias, atividades simples. Quando a ansiedade ela se torna um transtorno, atividades que eram simples, como sair de casa. Ela se tornou um transtorno de pânico e a pessoa não consegue mais sair de casa. Uma coisa que era tão simples, uma coisa que era tão natural, se torna um impedimento. Porque a ansiedade que não foi tratada virou um transtorno de pânico e por causa disso a pessoa tem essa barreira diante dela e ela não consegue, irmãos. Não consegue. Aleluia. E vira um quadro de transtorno psicológico, no caso aqui da ansiedade, um transtorno de ansiedade. Que Deus nos guarde, que Deus nos alerte, que o Senhor nos instrua, para que a gente não chegue nesse nível. Se você chegou, irmãos, há solução para isso. Não, você não é um transtorno. A sua vida não se resume a isso. Você terá e tem saídas, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê que esse mês, aleluia, vai apenas, aleluia, ser um despertar. Vai ser um despertar para nossas vidas, para que alguns cuidados necessários que a gente talvez negligenciou, ou procrastinou, ou não fez da maneira correta, ou não encontrou as pessoas corretas, esse mês, aleluia, o Senhor vai nos dar o direcionamento certo para que nós possamos avançar, para que nós possamos nos cuidar adequadamente, para que nós possamos viver, aleluia, de uma forma mais saudável para louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Se você está comigo, ô glória a Jesus, crie expectativa no seu coração que no próximo programa eu vou continuar falando acerca desse tema. Janeiro Branco, todos os programas de janeiro nós vamos falar sobre esse tema e no próximo programa eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse transtorno chamado ansiedade. Todas as nossas petições, acima de tudo, primeiro de tudo, venha ser entregues ao Senhor. Sabe? Esse médico que você precisa, que vai, aleluia, porque tudo depende, às vezes, do médico também, né? Às vezes, um remédio diferente que ele passe, acerte no remédio, acerte na medicação, vai fazer toda a diferença. De um longo tempo de angústia. Um psicólogo também que tenha um vínculo terapêutico que vai surtir efeito através desse vínculo, a sua vida vai começar a ter uma nova organização. Peça ao Senhor para mandar pessoas, aleluia, indicadas por Ele para a sua vida. Oh, glória a Jesus, mas não negligencie o seu cuidado, amém? Eu quero agradecer a você que ficou conosco aqui no programa. O programa, quando é gravado, tem um tempo de duração um pouquinho menor. Normalmente o programa tem duração de 1 hora, vai de 11h30 a 12h30. Quando a gente deixa o programa gravado, ele tem cerca de 40 minutos, mas nada que roube tudo aquilo que o Senhor quis palestrar, quis deixar para que eu e você possamos estar alerta, aleluia, ainda mais em tudo aquilo que o Senhor fala conosco através desse canal de comunicação, que é bênção para a minha vida, e eu acredito que é bênção para a sua vida também, amém? E se for bênção para a sua vida, compartilhe o programa nas suas redes sociais, se inscreva lá na nossa página no Instagram, que é @radioAW, aguardo sua inscrição lá, para que nós possamos aumentar ainda mais. Somos uma família, eu costumo dizer isso, somos uma família, que essa família cresça ainda mais e que possa atravessar as barreiras geográficas
para que o nome do Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. No próximo sábado, eu te aguardo aqui novamente, a partir das 11h30 da manhã, para mais um programa Cântico Missionário. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de aprendizado com a sua palavra. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigada, Senhor, por tudo. Continue falando, Senhor, com cada um de nós, que nós venhamos estar atentos, Pai, às suas instruções e não venhamos negligenciar, Pai. Que nós tenhamos um início de ano, aleluia, um longo de ano abençoado para louvor e glória do teu nome. Continue falando, Senhor, com seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Próximo sábado, aguardo vocês a partir das 11h30 da manhã para mais um programa Cântico Missionário. Até lá, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália.